Eu acredito muito que muitas pessoas conseguiram ver o School of Dead, embora ele não vai ter continuação. Sim, para aqueles que esperam a continuação dessa obra, não vai ter, porque o autor felizmente faleceu há muitos anos atrás. E aliás, essa obra já tinha entrado em ato por causa do tsunami que aconteceu no Japão. Devido à tragédia que aconteceu lá, o autor achou que seria feio fazer uma obra que está acontecendo devido a essa tragédia, e ficou um tempo sem fazer. Mas infelizmente o dia dele chegou, e como muitas outras obras, ele não deixou nada escrito, ou nem sequer amigo deles quiseram continuar a obra dele. Então a obra dele felizmente morreu. Mas o anime dele chega a ser lembrado bastante até hoje. Então eu precisei fazer uma análise pelo menos de 3 episódios dele aqui. A história conta a história do Takashi. É um garoto que tava na escola normalmente, que tava deprimido porque a menina que ele gosta tava com outro cara. E aliás, ele ficou tão chateado que ele lembra que os dois tinham feito promessa, já que é a amiga de infância dele, que os dois iam se casar quando crescer. Na minha opinião, isso é culpa dele, porque ele tem que ver que o José é criança, especialmente criança não sabe o que fala quando é criança. Quando cresce, a pessoa vai mudando de opinião e até de cabeça. Então ele tem culpa por se iludir desde pivete. Tanto que aparece uma menina cabelo de roja que fica tratando o nosso Betinho como um covarde. Enfim, eu acho que ela tá afim de dar ele, mas o bicho é tão beta que não faz nada. Antes que eu me esqueça, o nome dela é Saya, o nome da pura de cabelo de rosa. Mas o que acontece é que quando ele tá deprimido, olhando o movimento tá passando, aparece um cara no portão, onde ele fica estranhando aquilo ali. Os professores vão ali encramar com esse cara, se queixar para ele poder ir embora dali. E assim um professor todo afobado aparece ali, acaba puxando ele pelo pescoço. Só que esse cara é um zumbi e acaba mordendo ele. E a transformação de zumbi parece que é mais automática aqui, porque assim que o cara foi mordido, logo ele foi se transformando e passando a dentada na professora. E assim acontecendo o maior caos, questão de segundos. O Takashi, que viu tudo isso, ele sai correndo diretamente para a sala da garota que ele gosta, que é a amiga de infância. O nome dela é Miyamoto Rei. Eu vou chamar de Miyamoto. E a Miyamoto começa a achar chato, a encramar para mandando ele embora. Ele acaba dando uns tapas na cara dela, sem motivo nenhum, e acaba puxando dali. Eu não sei como ninguém ali tratou isso como assédio sexual. Mas o atual namorado dela acaba acompanhando também. Ele meio que também parece ser frouxo e não queria pegar briga. E acaba acompanhando ele, e ele fala que tá tendo um grande problema na escola. Seria mais fácil ele ter avisado todo mundo na sala que tá rolando um problema sério lado de fora, só que ele preferiu só pegar a menina e meter o pé. E acontece o pior aqui, onde o cara da rádio da escola acaba avisando todo mundo da escola que tá sob ataque. Aí logo em seguida esse cara acaba sendo morto ali dentro da sala, gritando, pedindo socorro, que eu não sei como o zumbi chegou ali antes de chegar a qualquer sala ali da aula. E com isso todo mundo acaba entrando em pânico, e sim, morre gente pisoteado, antes mesmo um empurrando o outro, mostrando grandes falsidades. Não vale nem a pena falar dessas pessoas lamentável que acabou sacrificando outros para se salvar. E é muito massa que eles acabam aprendendo a lutar bem rápido, tanto que a menina acaba metendo várias lançadas na cabeça do zumbi, até mesmo furando ele e ele não morrendo. E é até estranho isso no início, porque ela não sabe que é um zumbi. E aparece o namorado atual dela que pega pelo pescoço dele, dando um mata-leão, só que não adiantou porque o zumbi dá um 180, onde ele vira o pescoço dele, que eu achei completamente absurdo, e acaba mordendo o garotão aí, então ele já era. Só que não é automático igual o professor lá, ele só demora pra morrer. E quando eles chegam no teto, eles acabam percebendo que tá rolando um maior caos na cidade, e percebe que não é só na escola que tá acontecendo isso, e até mesmo parece helicóptero que ignora eles totalmente, mas eles acabam sendo cercados por um monte de zumbi, já que a escola também tá cheia de infectado. E eles acabam presos dentro de um local ali, que acaba secando por um monte de cadeira e conseguindo até se salvar pelo menos por um tempo, até o garotão aí virar um zumbi. E o protagonista acaba matando ele. A menina até acaba ficando com raiva, Miyamoto, dizendo que ele tinha ciúme dela porque ela tava com o cara e ele não. Ele mesmo assim não ignora as indiretas dela e diz que vai embora, quer deixar ela ali. E ela pergunta para onde ele vai. Ele diz que não vai ficar ali, porque se ele ficar, ele vai morrer de fome. E se ele pelo menos ir, pelo menos vai morrer tentando, né? E ela vai com ele. Enquanto isso, a Saya e o Koita, que é o gordinho aí, o Nedola, eles saem correndo para tentar se salvar durante os zumbis. E eles acabam ignorando todos os cadáveres bem facilmente. Aliás, ele deixa todo mundo morrer também. Se for para ser usado como sacrifício para salvar a vida deles mesmos, eles vão usar. Estão bem frios eles. E depois aparece essa médica, que é muito tapada. Parece que o cérebro dela todo tá dos peitos dela, que se chama Shizuka. E ela é muito burra. Tanto que tem um garoto ali tentando conseguir salvar ela, e ela literalmente não sabe nem o que está acontecendo. Ela ia ser mordida. O garoto acaba sendo mordido por vários zumbis e ela nem sabia nem o nome e nem se consegue
consegue fugir, tipo, ela fica ali esperando pra morrer mesmo. Tanto que ela acaba sendo salva pela Saeko, que é uma espadachim, que acaba matando todos os zumbis ali. Aliás, já também mata o garoto também, que ele ia se transformar. Então ela meio que tira a dor dele o mais rápido possível. E a médica acaba se juntando a sair. Enquanto isso, o Nedola e a própria Cabelo Rosa, eles vão diretamente até uma sala de artesanal, onde eles pegam as coisas ali. Como o Gordinho é um Nedola, ele acaba construindo uma arma, onde eles foram secados por um monte de zumbi, e ele sai fuzilando tudinho com prego na cabeça e matando todos os zumbis. E aliás, ele fica muito feliz com isso. Ele parece que tá em um jogo de videogame matando vários zumbis. Eu tenho quase certeza que foi dessas obras aí que apareceu muito na Dora no passado, falando que queria um apocalipse de zumbi, pensando que ia ser o protagonista da obra. Sim, teve um tempo assim, que o povo queria que tivesse um apocalipse de zumbi. Enquanto isso, o Takashin está em cima do prédio, onde ele pega uma mangueira e começa a meter água em vários zumbis para poder conseguir afastar ele. Tipo em manifestações, onde você pega uma mangueira de água e fica metendo no povo. E assim eles meio que conseguem matar também os restantes dos zumbis que estão lá em cima. E na onde eles conseguem sair, só que a garota pergunta para o protagonista porque eles não vão diretamente para a casa dele para poder salvar os pais dele. Ele nem liga para os pais dele, ele fala que talvez o pai dele esteja fora da cidade e a mãe dele tá dando aula, e ele acha irritante os pais dele. E resumindo, foda-se meus pais. E a Saya e o Kota estavam numa sala onde eles estão tentando sair do local, indo para fora, até eles serem cercados por vários zumbis, isso incluindo também a própria Seiko e aquela retardada da médica. Mas eles não estão com tanto problema porque a Seiko não tá parando para matar os zumbis. Ela percebeu que eles são lentos, mas são fortes, então ela só fica empurrando eles ou estão se esquivando dele para poder sair. E aliás, ela rasga a roupa da médica porque a roupa tava atrasando ela e precisava sair correndo. E ela ficou com raiva porque rasgou a roupa dela. Preferia morrer e rasgar a roupa dela. Enfim, enquanto isso, o Gordinho e a própria Saya tava secado por vários zumbis. Não, o Gordinho consegue matar um bocado ainda. Só que um zumbi consegue passar ali, quase ia pegando a Saya se ela não pegasse uma furadeira e furasse a cabeça desse zumbi, derramando vários sangue nela. E isso deixará um pouquinho traumatizado, que era o que devia acontecer com todos ali. Só que todos ali matam com uma facilidade muito grande. Parecia ser até um futuro serial killer, cada um ali. Aliás, todo mundo acaba se encontrando no mesmo local, já que é o local de saída. E acaba se apresentando e ficando bastante amigos. E aliás, eu acredito que todos aí são protagonistas. E eles param pra assistir televisão, onde eles acabam descobrindo que isso tá acontecendo no mundo todo. Todo mundo tá sendo invadido por vários zumbis que morrem fácil na cabeça. Não sei como, mas vamos seguir no roteiro. E com isso a gente decide fazer uma equipe para poder conseguir vazar dali. Onde eles acabam vazando e acabando encontrando até alguns sobreviventes. Onde ele consegue matar os zumbis que estavam atacando o sobrevivente com uma facilidade, como se fosse uma tropa de elite bem foda, que já treinaram para isso a vida toda. E os policiais conseguiram impedir o apocalipse de zumbi. Mas enfim, são os principais. Até porque os figurantes aqui só tem um visual bem simples e os principais têm um visual meio bem único. E eles acabam criando uma teoria que esses zumbis podem ser cegos. E eles acabam ali testando essa teoria, onde o Takashi começa a andar ali no meio dos zumbis de fininho e acaba descobrindo que realmente eles são cegos. Que não faz o menor sentido, porque se eles fossem cegos assim, eles acabam se moldando um ao outro, a questão guiando pelo som. Então quando outro zumbi começasse a fazer zoado, o outro ia atacar o outro, a não ser se ele tivesse um faro bem único também. Enfim, ele acaba utilizando um sapato para chamar a atenção do zumbi para outro lugar e acaba vazando dali facilmente com as pessoas. Que pior ainda, como as pessoas conseguiram ser dominadas por um monte de zumbi cego. Mas o engraçado aqui é que o protagonista e os outros acabam sendo ali de fininho, até um carinha ali acabar fazendo sem querer uma zoada com o seu bastão. E ele consegue chamar a atenção de todos os zumbis da escola, incluindo os que estão de lado de fora. Sendo que o cara jogou um sapato, fez uma zoada e nem chamou a atenção dos zumbis que estavam dentro direito. Para quem é protagonistas, eles não tem que ter problema, porque eles conseguem lutar igual ninjas. Já quem é figurante, aí esses aí tem que ter problema, porque já acaba morrendo logo de cara. Eles conseguem chegar até um ônibus matando um monte de zumbi pelo caminho. Só que aparece também um professor que tá levando também alguns alunos para fugir. A garota parece que tem alguma cisma contra esse professor e ela queria ir embora, deixar eles ali para morrer. Só que outros não vai fazer isso, porque é coisa desumano fazer isso. Mas eu até entendo ela, porque esse professor, ele realmente é um vilão. Ele acaba deixando um aluno ali para morrer, para poder se ver como isca, para ele conseguir fugir de boa com os outros ali. Dá pra ver que ele vai ser o vilão. Mas por ter muitas pessoas, parece que começa a rolar ataque de pânico, todo mundo com medo, todo mundo perguntando onde eles vão. Só que aparece um cara também que tá muito revoltado e simplesmente ele detesta o protagonista, o Takashi, por nada, e quer brigar com o cara. Só que a mina protege ele como se fosse um guarda-costas potente. Até o professor começa a falar, dizendo que ele tem que ser o novo líder, porque sem nenhum líder acontece essa bagunça.
e meio que ele quer dar um de pastor. Só que a garota fica com raiva desse professor, porque ela tem raiva dele e acaba saindo correndo dali. E o protagonista, o Takashi, corre atrás dela. Só que acontece uma cena do Resident Evil, que é um ônibus descontrolado que acaba batendo no carro e sai deslizando. Onde ele sai correndo até um túnel ali, acabando explodindo o carro e eles ficando presos de fora, no outro lado. Assim, a equipe dos protagonistas tenta ir lá salvar. Só que acontece alguma coisinha aqui e ali, eles não conseguem ficar com esse professor, já que esse professor aí é malincioso e maligno e tal, e eles vão lá ter que ir atrás do protagonista com a Miyamoto. E depois disso acontece muitas outras coisas que eu, por mim, já vou acabar por aqui o vídeo. Se vocês quiserem assistir o anime, eu recomendo, que ele é muito bom. A única coisa que ele é ruim é que não vai ter continuação nem no mangá e nem no anime, porque eu já falei no início, né? Infelizmente, nós temos que aguentar o que já tem. Ou se alguém se basear nessa obra, que é uma história parecida que é com essa,